Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia para todos. Bem-vindos a esse momento, hoje, de meditação da Palavra de Deus para esse domingo, que é a 7ª semana do tempo comum, ou 7º domingo do tempo comum, seguido pela semana, consequentemente. E hoje nós temos essa passagem de Lucas, capítulo 6, versículos 26 ao 38, o verdadeiro desafio de nós vivermos esse amor até aos próprios inimigos. É uma bela reflexão para esse nosso fim de semana. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo e também compartilhar com seus amigos e a sua comunidade. Vamos então iniciar a nossa reflexão. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dê a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje esse evangelho em Lucas, esse ensino de Jesus aos seus discípulos e à multidão, realmente é um ensino desafiador que leva a um rompimento radical com os padrões egoístas da sociedade, mesmo da comunidade deles, para refletir um amor que se torna incondicional. Incondicional é sem fronteiras, sem condição. Amar além dos limites, porque o amor não conhece limite. Pois bem, Jesus diz entre aspas, vamos pegar apenas um pequeno trecho aqui, amai vossos inimigos. É um ensinamento que confronta a natureza humana, que tem uma tendência de amar somente aqueles que retribuem na mesma medida, que é uma coisa do comportamento humano, é normal o ser humano agir dessa maneira. Amar inimigos ou os inimigos não significa aceitar as injustiças que venham dessas pessoas, mas escolher responder ao mal com o bem, ou responder ao mal com bondade, com compaixão ou misericórdia. É um desafio, sem dúvida, pois o amor verdadeiro ele não é seletivo. O amor verdadeiro ele vai além da seletividade e abraça mesmo até aqueles que ferem os outros. E, portanto, Jesus está dando um ensinamento bem revolucionário aqui. Quando Jesus diz, entre aspas, se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra face, fecha aspas. Ou seja, ele está ensinando nesse momento a superar o desejo de vingança, que nasce naturalmente dentro dos instintos da pessoa. Mas se a pessoa ela consegue dar um passo de superar o desejo da vingança, ela está demonstrando força interior, ela está demonstrando sabedoria, ela está demonstrando paciência, inclusive, com todo o processo de cura que tem que acontecer nas outras pessoas. Então, a maior vitória não é derrotar o outro, a maior vitória é derrotar a si mesmo, o próprio ego, como lembrava Santo Agostinho. Entre aspas, vence a ti mesmo e tu vencerás o mundo. Fecha aspas. Ou seja, dar sem esperar nada em troca, quando Jesus ensina também a generosidade aqui, entre aspas, dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolvas. Fecha aspas. É uma lição sobre generosidade, sem dúvida. Nós damos sem esperar nada em troca do outro e manifestamos assim a mesma bondade de Deus. Porque Deus é bom nessa mesma medida. Deus é bom assim por natureza. Quer dizer, quem planta com amor um dia vai colher as bênçãos de Deus, as bênçãos na eternidade, sem dúvida nenhuma. É uma regra de ouro que Jesus ensina aqui,
que é: façais aos outros o que desejais que façam a você mesmo. Faça aos outros o que deseja para si. Que é uma frase central aqui nesse trecho do Evangelho hoje. O que desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Vós a eles, entre aspas, fecha aspas. Que é um guia prático aqui. A questão e a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: como você desejaria ser tratado? Pois bem, a maneira como você desejaria ser tratado é a forma como você vai tratar os outros. Ou seja, trate os outros como você gostaria de ser lembrado por Deus um dia. Então, é um passo no sentido em que a pessoa deve superar aquele padrão mundano, aquele padrão baseado em instintos de vingança, de violência ou de falta de perdão. Isso basicamente é ser diferente. O cristão ele tem que ter uma marca diferente. Sereis reconhecidos como os meus seguidores se vos amarem uns aos outros. Enfim, Jesus faz um questionamento aqui. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Entre aspas. Ou seja, o mundo valoriza o interesse próprio. Mas a gente vai muito além, fazendo bem mesmo sem benefício pessoal. Isso é uma marca diferente. Sem dúvida, é uma característica de seguidor de Cristo e de filho de Deus. Então a diferença está aqui realmente na sua fé, em viver essas palavras. Isso torna a pessoa diferente, o seguidor de Cristo diferente. Então a misericórdia é uma espécie de marca do cristão. Perdoe para ser perdoado, entre aspas. Jesus diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Fecha aspas. Quer dizer, a misericórdia que Jesus apresenta aqui, que é uma característica dessas palavras que ele está ensinando, a gente ser misericordioso, é um reflexo do caráter de Deus em nós. É um reflexo da presença de Deus em nós. Se não tivermos Deus em nós, não vamos viver essa realidade. Isso é muito improvável, muito difícil. Porque senão vai prevalecer os instintos e não o amor de Deus em nós, que vai fazer a gente mudar o nosso comportamento. Ou seja, quem condena fecha a porta para a graça a si mesmo. A graça que viria para ela vai ser fechada, porque não vai entrar a graça de Deus na vida da pessoa, já que ela se deixa pautar pelos instintos de vingança, enfim, de retribuir na mesma moeda, a lei do talião, etc. Então a medida do seu perdão será a largura do seu coração. Ou seja, Deus está nos chamando a dar um passo na graça e na misericórdia. E nós somos convidados a viver de maneira extraordinária nesse mundo, verdadeiramente. Quer dizer, reproduzir o caráter de Deus em nós, as suas ações em nós, que é amar, que é perdoar, que é agir com compaixão. Pensemos nisso, não é fácil. Isso precisa de graça de Deus na nossa vida, precisa de mudança e de oração e de transformação contínua para a gente chegar a esse nível. Mas se a gente quer entrar no reino de Deus e um dia estar na vida eterna, vamos ter que chegar nesse nível. Nós não temos outra opção, a gente tem que chegar a esse nível, a essa escolha em nossa vida de amar como um ato da nossa vontade e não ser guiado por instintos. Temos que lutar com as nossas fraquezas, falhas e concupiscências. Peçamos a Deus então que nos ajude em nossa caminhada e vida cristã de cada dia. Vamos encerrar agora com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe.